E o áudio? Tá ok? Tá ok. Tá. Ele já faz a gravação já. Então, gente, acabou que isso foi providencial, porque hoje, né, nós fizemos aí 800 inscritos. Inclusive, o octocentésimo inscrito do canal foi o nosso amigo Helder Fonseca. E a gente vai falar um pouco, Helder, a gente vai conversar um pouco sobre a vida, né? E as experiências de Helder enquanto um estrangeiro, né, que aportou aqui no Brasil. Eu não vou aqui, obviamente, antecipar, mas aí, como eu costumo dizer, vamos começar do início. Se apresente e diga seu nome, onde você nasceu, os primeiros estudos e como foi que começou a sua vida aí. Vamos lá. Meu nome é Helder Fonseca, né? Como o Antônio falou. E digamos que eu caí aqui no Brasil de paraquedas da Divina Misericórdia e Providência Divina, né? E sou de Cabo Verde, né? Que é um arquipélago que fica ali é umas ilhas, 10 ilhas, né? Que ficam na costa do continente africano. E que lamentavelmente pouca gente já ouviu falar aqui no Brasil, né? A gente vai chegar lá. Bom, aí lá eu acabei que eu vim para o Brasil e talvez a gente chegue nessas histórias também. Mas você nasceu já tô no Brasil, em Cabo Verde. Certo, mas a cidade? A cidade da Praia, e freguesia Nossa Senhora das Graças, como é conhecida lá, porque é dividida assim também. Aí na Ilha de Santiago, e Cidade da Praia é a capital lá de Cabo Verde. Aí vim para fazer a faculdade, né, concluir os cursos. Para concluir o curso, né, fazer o ensino superior e pronto. Já faz 14, quase 15 anos que eu estou por aqui. Me sinto um pernambucano, um brasileiro, né? Já sendo pernambucano, né? Isso. Ô Helder, mas me diz uma coisa, veja, você disse que nasceu na cidade da Praia. Então você fez seus primeiros, obviamente você só veio pra cá, já estava na juventude, né? Isso. Aí você fez os seus primeiros estudos lá. Aí como é o sistema lá do... Bom, você foi até parecido com aqui, faz o ensino infantil, começa... Exato. É um colégio particular, colégio público, como Isso. foi? E pelo menos na minha época, a maioria dos colégios eram públicos. Não tinha muito essa questão de colégio particular. E, digamos assim, na metade dos meus estudos, quando começou a aparecer colégios particulares, eram colégios, por exemplo, com ênfase em ensino em línguas, não de línguas, em línguas. Como assim? Vou dar um exemplo do Eli, que era um dos colégios, onde todo o ensino lá dentro daquele colégio era em inglês. As crianças já entrava falando inglês. Do infantil e passavam todos os ensinos, eram passados para eles todos os ensinos em inglês. E no intervalo se falava inglês, os professores, os empregados, todos falavam inglês. Então era comum um colégio particular assim. E um outro parecido era o Les Alizés, acho que é esse o nome, que fazia a mesma coisa, só que em francês. Né? Tive alguns amigos mesmo, principalmente do Les Alizés mesmo. E depois chegou um outro colégio lá, particular. Isso na Cidade da Praia? Isso na Cidade da Praia. Depois chegou um colégio particular lá, que era com ênfase mais religioso mesmo. Mas do resto, todos os colégios eram públicos, com um diferencial que os colégios públicos lá eram realmente colégios de referência. No colégio a bons. ponto de os filhos dos políticos, dos deputados, todos também faziam parte do colégio. Mas hoje são bons ainda? São colégios de referência? Ainda são. E é uma das vantagens que, graças a Deus, a gente tem assim em Cabo Verde, apesar de que nesses 5 últimos anos que eu estou por aqui, comecei a ouvir umas coisas ou outras assim negativas. Mas falando assim da minha época de estudo, sempre foi algo bem forte, entendeu? Aí a gente estudava, era bem rigoroso o ensino. E não tem esse negócio de passa para fazer média, passa para fazer quantidade. Não, só passava realmente quem tinha condições. E
Aí uma das coisas muito E a interessantes disciplina, em relação à questão da disciplina? Disciplinas... Assim, questão de ordem. Tem que vir com uma farda, tudo certinho. Era. Todos os colégios têm suas Não fardas. era aquela coisa Não é nada jogado, era. Quando o professor fala, o aluno tem que ficar quietinho. Com certeza. Na minha época mesmo, na parte do ensino infantil, tinha negócio de palmatória mesmo. Quantas vezes já levei palmatória, mas eu levava pouco comparado com meus colegas, né? Minha professora mesmo e Dona Tereza, grande professora, graças a Deus, passamos 7 anos quase com ela. E pra gente aprender tabuada mesmo, a gente passava aquele negócio aí, fila por fila, gente por gente, aí, quanto é tanto vezes tanto? Tanto. Não sei. Aí o aluno de trás responde. Se o aluno de trás responde, o aluno de trás pega a palmatoriada e dá a quantidade do valor do 5 vezes 3, por exemplo, no outro. Aí só sei que todo mundo aprendeu tabuada. Aí... Ficar traumatizado, não? Nada, pelo contrário. A gente foi homem, foi mulher mesmo, do jeito certo. E Eita. É claro que tudo com moderação, não era o que eles tentam passar hoje como se fosse um espancamento, coisa do tipo assim. Não, era algo realmente permitido pelos pais, inclusive às vezes solicitado pelos pais, porque às vezes o pai em casa era pior do que a professora. Aí a gente aprende muito mesmo, e no ensino médio a gente começa a aprender as línguas, onde na minha época era 2 anos a gente aprendia inglês e francês. Na minha época era 2 anos de uma das línguas que você escolhesse, e a outra era 6 anos. E no meu caso eu fiz 6 anos de francês e 2 anos de inglês, né? Hoje, atualmente, todas as 2 línguas você tem que fazer 6 anos. E inclusive eu ouvi falar que havia um projeto de trazer também o mandarim para ser também uma das línguas lá de ensino. E você no francês é fluente? Rapaz, eu acredito que eu já fui mais. Depois que eu cheguei no Brasil, foi uma das coisas, né, que eu achei bastante dificuldade. Foi porque eu não tinha ninguém para conversar. Lá eu conversava com professores em francês. E os professores, por não gabando ou coisa assim, mas como eu sempre gostei muito de línguas, é uma paixão que eu tenho, aprender línguas novas. Então eu aprendia com facilidade as línguas aí, e conversava com o professor em sala de aula e nos corredores em francês mesmo, praticando. Aí depois que eu vim no Brasil, que eu cheguei aqui no Brasil, nada. Hoje em dia meu irmão que mora na França dá de 1000-0 para mim, né? Mas eu acredito que é algo, digamos assim, depois que você volta a praticar, pouco tempo você consegue. É igual andar de bicicleta. Você recorda de novo. Verdade. Como era o nome da Cidade da Praia antigamente? Cidade da Praia... Não tinha um nome antigo, não era? Era, se não me engano... Santiago? Não, Santiago era a capital. E era a capital, não quer dizer, é a ilha. Só que a capital não era a Cidade da Praia. Acredito que por conta disso a questão do nome. A capital era Ribeira Grande, na época do descobrimento lá pelos portugueses. E quem se tornou a capital foi Ribeira Grande, que hoje é conhecida como Cidade Velha. Certo. Mas ela tem uma arquitetura colonial, é? Até ainda. Feito, por exemplo, feito Olinda. Feito Olinda, algumas coisas assim. Inclusive, lembra coisa daqui. Exatamente. Inclusive a Cidade da Praia, no centro da Cidade da Praia, que é chamado Platô, que é o nome do centro lá. Centro. E várias casas lá ainda mantêm a arquitetura colonial ainda. Existem casas lá e igrejas, por exemplo, lá com mais de 100 anos, mais de 200 anos, digamos assim. Né? Igreja do estilo barroco, assim, feito exatamente. Aqui. Interessante. Aí, como é? Da Cidade da Praia, hoje tem mais ou menos quantos habitantes? Assim, comparando, por exemplo, Recife... Pouco. Eu acho que dá para comparar com Recife? Não. Recife em si, só a cidade de Recife tem mais população do que Cabo Verde inteiro. Porque Cabo Verde tem em média, no último censo que me vem à memória, Cabo Verde tem mais ou menos, acredito que 600 mil pessoas morando em Cabo Verde inteiro. Se não me falha a memória, talvez no máximo 700. Pelo menos até o último censo que me lembro. É uma cidade... Porém, tem muito mais cabo-verdiano morando fora do que no país. É mesmo. No último censo que eu havia consultado,
2 milhões de cabo-verdianos morando fora de Cabo Verde e mais ou menos meio milhão morando dentro de Cabo Verde. É uma cultura que se manteve desde a época da colonização, onde o povo viajava muito para trabalhar fora, seja a mando dos portugueses na época e depois seja por migração mesmo, busca de uma vida melhor. Então, tanto que é uma coisa muito comum você achar um cabo-verdiano com família em Portugal, nos Estados Unidos, Luxemburgo, França. Eu mesmo, meu irmão mora na França, meu mais novo. Meu pai vive em Portugal, junto com outro irmão que eu tenho lá. Eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos e é diversificado. Minha prima, apesar de que minha prima ela foi mais por questão do estudo, lá para a China, por exemplo, é muito comum Sua isso mãe em Cabo mora lá Verde. em Cabo Minha Verde. mãe mora lá. Minha É mãe é muito que mora lá e interessante. tem São mais quantos 2 irmãos? irmãos lá. São 4 irmãos. Fora os que, digamos assim, por parte de pai. Por parte de pai tem mais 5 ainda. Total somos 11. Não liguem pro número não, que eu estou contando aqui na memória. Ô, Helder, me diz uma coisa. E aí você disse que estudou lá até o, sei lá, Concluiu o ensino médio. o ensino médio. Aí quando Exato. você concluiu o ensino médio, aí você decidiu vir ao Brasil. Isso. A intenção inicial não era nem vir ao Brasil. Como eu falei no início, eu sou fascinado por línguas. Então, como o Brasil falava português e minha terra também fala português, e minha intenção era ir para algum outro lugar que falasse outra língua totalmente diferente para eu aprender. E minha primeira intenção era ir para a China. Vixe, é diferente demais, né? Fazer o curso lá. Aí, só que para a China, eu caí na malha fina, entre aspas, de ter tido 6 anos do francês e não do inglês. E para você ir para a China, você tinha que ter os 6 anos do inglês. Entendi. Para quem atualmente está estudando, não há problema, porque eles pegam 6 anos dos dois. Mas na época, quando eu terminei, eu tinha 6 anos do inglês, do francês, quer dizer, aí eu não podia concorrer para Ou seja, a China já foi eliminado. Aí China eliminei. Aí sobrou França. O concurso era para ser o concurso não, é mais ou menos concurso, mas é uma candidatura, né? Iria ser aberta no final daquele ano, né? E aí eu disse, bom, tranquilo, pelo menos vou lá, aperfeiçoo o francês e tudo bem. Mas aí, por coincidência, abriu do Brasil logo no início do ano e disse, não, vou tentar, né? Joguei para lá, tentei, joguei 2 cidades, Recife e Belo Horizonte. Aí, os 2 cursos, Engenharia Eletrônica ou Engenharia Elétrica. Coincidiu que eu consegui vaga aqui na Federal de Pernambuco para Engenharia Elétrica. Aí eu disse, não, eu consegui vaga, mas não sei se eu vou não, porque eu quero tentar para a França. Aí apareceu também a possibilidade de concorrer para a Bolsa de Estudo. Aí eu concorri para a Bolsa de Estudo aqui para o Brasil, paga pelo governo de Cabo Verde mesmo, e consegui bolsa também. Aí eu disse, pô, Deus já me deu a graça da vaga, que é concorrida, já me deu a graça da bolsa. Aí eu vou ficar querendo trocar o certo pelo duvidoso, de eu abrir mão e tentar concorrer para a França, que eu nem sei se eu iria conseguir vaga. Aí eu disse, não, vou ter que ir mesmo. E pronto, aqui estou. Louvo a Deus pela escolha de Deus na minha vida. Né? Bom. E quando você veio, como é que foi o apoio aqui no Recife? Você, quando veio, ficou em uma república de estudantes? Normalmente a gente... É algo bem característico do cabo-verdiano, ele é bastante acolhedor, tanto lá na terra como fora. Então, normalmente quando a gente vem, de lá mesmo a gente já pega contatos de algum cabo-verdiano que mora aqui, seja estudante ou não. Olha, eu estou indo para o Brasil, eu posso ficar na sua casa por tantos dias, tantas semanas, tanto um mês, por exemplo, coisa assim. Aí a gente já faz e vem. Aí na época quando eu vim, inclusive a pessoa com que eu ia ficar na casa dele, não deu para eu ficar na casa dele, porque no apartamento dele já tinha mais 3 pessoas. Só que era um prédio ali na Várzea, aquele residencial Caxangá, onde no mesmo bloco morava pelo menos uns 4 ou 5 apartamentos de cabo-verdianos. Aí eu acabei que eu fui para o apartamento de uma amiga lá, que tinha recebido uma das pessoas, mas aí tinha vaga lá, eu fiquei no apartamento dela também lá. Passei mais ou menos um mês lá. Aí nesse período, o que acontece? A gente fica lá,
eles acolhem a gente com todo o necessário, ajudam a gente a tratar toda a documentação, leva para a cidade para fazer aquilo, leva para a Receita para tirar o CPF e para o aeroporto para despachar os documentos com a Polícia Federal. Fazem Dá tudo. todo apoio, né? Dá todo o apoio, literalmente, já que eles são mais antigos aqui, já conhecem mais. Uhum. Já tinha um grupo aqui de Cabo Verdeano. Sempre já tinha. Hoje diminuiu bastante, mas só na minha época mesmo, quando eu vim, naquele ano, veio cerca de 20 pessoas, mais ou menos. Só de Cabo Verde? Só de Cabo Verde. É uma quantidade boa, né? E os 20 eram tudo para Recife? Tudo para Recife. Aí, sendo que 60% para a Universidade Federal, ou então rural também, e uns 40% mais ou menos para particular. Aí, isso acontece também tanto para Recife quanto para todas as outras cidades. E assim como entrou bastante gente em Recife, e a maioria escolhia muito Fortaleza, porque Fortaleza tinha voo direto, Fortaleza Praia. Aí o pessoal Recife preferia não tem, não? fazer isso. Hoje em dia tem. Na época que eu vim não tinha. Aí para a gente ir para Cabo Verde, por exemplo, a gente tinha que fazer escala em Fortaleza para depois ir. Entendi. Hoje tem voo direto de Recife, Salvador e Fortaleza, que vai direto para a praia, né? E a frequência dos voos para a praia? Para Recife é 2 vezes por semana. Apesar de que bom, né? atualmente está parado por conta da questão da pandemia, que depois Frequência boa. passou um bom tempo parado, está se organizando para voltar de novo. Sim. Né? Aí a frequência é boa, até porque eles fazem também voo não só para Cabo Verde, como para Portugal e para alguma parte da Europa. Aí, como o voo era bastante mais barato comparado com algumas outras companhias, aí muitos brasileiros e outros estrangeiros também viajavam nessa companhia de Cabo Verde para Portugal, para Espanha e alguns lugares assim, né? Entendi. É isso. Helder, me diz uma coisa, e vamos falar um pouco da cultura aí de Cabo Verde. Vamos lá. Né? Primeiro, Cabo Verde foi uma colonização portuguesa, né? Exatamente. E os portugueses chegaram lá em que ano? Bom, os portugueses chegaram no ano de 1460, sendo que só começaram a povoar, digamos assim, a ilha 2 anos depois, 1462. Ou seja, Cabo Verde é 40 anos mais velho que o Brasil, digamos assim, né? E quando os portugueses chegaram lá, já Não tinha gente. Não tinha gente? Não tinha gente. Isso é um questionamento que muita gente fazia, a gente mesmo. Mas como é que era a cultura de vocês antes do português? A gente é filho de português e africano, não tinha gente lá. E a população de Cabo Verde nasceu da mistura realmente dos portugueses, dos africanos e parte de árabes e uns ou outros países europeus. Aí deu-se uma mistura doida lá. Como foi? E nasceu o cabo-verdiano. O português, ele foi no continente, pegou os africanos, por exemplo, eles mais ou menos vêm de onde? Os africanos de Cabo Verde? Vinham principalmente das bandas de Senegal e Guiné-Bissau, aquela região mais costeira assim. Guiné-Bissau porque era uma parte assim, digamos assim, que eu acho que talvez pela geografia do continente, Guiné-Bissau talvez tinha uma praia até mais fácil de se alcançar pelos navios, digamos assim. Mas principalmente daquela região, assim. Aí de lá nasceu, aí traziam um pouco para cá, para Cabo Verde, e o Cabo Verde na época era como se fosse um local de experimento. Levavam as pessoas lá, os escravos, para serem educados, e tanto a nível de fala como a nível religioso, e depois distribuíam-se para outros lugares. E após o descobrimento do Brasil e das Américas, por exemplo, levava os escravos para lá e distribuía para os outros lugares. Uhum. Aí Cabo Verde era como se fosse um ponto é um ponto de tráfico intenso, tanto a nível de educação, a nível de abastecimento dos navios, e também como a nível de troca de mercadorias, juntava navios que vinham de vários lugares, exatamente. E sem falar também que era como se fosse um laboratório de experimento de plantações. Se pegavam plantações de diversos lugares e sementes e, além do mais, experimentava-se lá. Aí
para testar mais ou menos se dava certo ou não e jogava para o Brasil. O clima de lá é úmido? Assim, não, o clima de lá é mais ou menos seco quase. Mais ou menos seco. Aí com é frio pouca lá? chuva. Não. Digamos assim, em período de verão, o clima é parecido com Recife, sendo que venta um pouco mais por ser ilhas, né? Porém, assim, na época de frio, que é dezembro, contrário daqui, né? Já que é a região acima da linha do Equador, dezembro é época de frio, dezembro, janeiro. Aí chega a fazer um frio bom, que o recifense talvez não ia aguentar muito, não. Chega a quanto, mais ou menos? Chega a uns... Se for bem frio, a uns 15 graus, 13 não chega tanto. Só que a sensação térmica chega bem abaixo disso, porque venta muito. Por serem ilhas, é tudo perto de praia. Então fica bem friozinho, o negócio, né? Fica friozinho bem mesmo, de queimar o osso. Aí quer dizer que fazia também experimento de plantações lá, né? Exato, exato. Tanto que muitas coisas que hoje existem no Brasil, que não era nativo daqui do Brasil, vieram de lá, de Cabo Verde. Mas muita gente não sabe. Tanto que uma das coisas que me chamou a atenção... Dá um exemplo aí, você consegue? O próprio milho em si mesmo. O milho não tinha milho aqui no Brasil, tá entendendo? E algumas espécies de feijões também vieram tudo daquelas bandas de lá. E árvores também, árvores não tem assim. Mas eu acredito que tâmara, por exemplo, é uma coisa que não vejo aqui em Recife, mas em algumas regiões do Brasil tem. De lá também veio. A tâmara em si não veio de lá como algo nativo, porque em Cabo Verde não tinha muita coisa nativa de lá. O coqueiro, porém passava lá e vinha para cá. O coco não é daqui, né? O coco também não é daqui. O coco pode ter passado lá, mas também como experimento. Não era muito nativo de lá, não que eu saiba assim, né? É porque o pessoal associa muito, né? Que o coco é como se fosse daqui, mas não é. Exato. E uma das coisas interessantes que muita gente... o pessoal fala muito, principalmente a televisão, ela gosta de enfatizar muito de que o Brasil herdou tudo de Angola, tudo, a cultura, a comida, mas só acredita nisso, por incrível que pareça, e não desmerecendo brasileiros, angolanos, seja quem for, mas só acredita nisso quem não conhece Cabo Verde, não conhece a comida ou a cultura de Cabo Verde. Porque quando vai ver a comida, as danças, a cultura de Angola, a comida, as danças, a cultura de Cabo Verde e comparar com a do Brasil, a pessoa abre a boca e pensa que Cabo Verde talvez é mais um estado insular do Brasil. É mesmo, porque rapaz. É muito, muito, muito parecido. Teve uma vez na faculdade que fizeram tipo um encontro cultural na Federal e estavam meio que fazendo encontro de músicas. O pessoal botava uma música daqui de Pernambuco e a gente botava uma de Cabo Verde bem parecido, mesmo estilo, mesmo ritmo. E as músicas tradicionais mesmo. Botava um coco, que é o que o pessoal gosta de dançar muito assim, tradicional, aí a gente botava uma coladeira, que é parecido. Botava um forró, aí a gente botava um funaná, que é um estilo bem parecido, que é tocado também com sanfona também, e um ferrinho. Aí as danças, bastante parecido o estilo de dançar. Aí as comidas, cuscuz vocês herdaram da gente. A única diferença é que vocês gostam de comer cuscuz e salgado, digamos assim. A gente gosta de comer cuscuz mais com leite, cuscuz doce, digamos assim, né? E munguzá, vocês herdaram da gente, só que aqui em Recife, pelo menos na capital, o pessoal só come munguzá doce. Aí em Cabo Verde é munguzá, que não é, o nome não é nem munguzá, o nome é cachupa. É tipo uma feijoada que o pessoal faz com esse milho de munguzá e leva bastante carnes e verduras. E eu já vi sendo feito aqui no Brasil, só que mais no interior. E na Paraíba também. Aí são coisas que vieram de lá, né? Interessante. Eu achei xerém, por exemplo, é uma coisa que veio de lá. E principalmente da Ilha do Fogo, que é uma das ilhas de lá que se faz isso bastante, né? Aí, ou seja, quem vai conhecer ao fundo a cultura cabo-verdiana, o povo cabo-verdiano, o jeito de ser do povo cabo-verdiano, vai se sentir em casa, entendeu? Por isso que eu digo que, literalmente, Cabo Verde deu mais origem ao Brasil pelo menos na região Nordeste, principalmente, do que a maioria dos outros países que se fala aí.
Interessante, né? É impressionante, vale a pena pesquisar. Você falou lá que é tudo misturado. Lá tem uma forte miscigenação. Isso, tem bastante miscigenação. E digamos que, assim, bem negro, assim como eu, é mais ou menos 28% da população. Eu pensei que fosse mais. E o resto, 70% da população é misturado. E 2% é branco, digamos assim. É uma mistura boa mesmo lá, que tem em Cabo Verde. Aí, você tanto tem essa que para sensação? mim que chego aqui no Brasil, não acho muita diferença, principalmente aqui em Pernambuco. Eu me sinto em casa, o povo bastante semelhante mesmo. É isso que eu ia perguntar, se você aqui, quando você viu aqui, se você percebeu um povo muito misturado, assim, desse ponto de vista. Bastante misturado, realmente. Muito e aqui em Pernambuco, você conhece que estados aqui no Brasil? Um bocado. Do Nordeste todinho. Qual foi o estado que você viu mais, assim, que você percebeu que o povo é mais misturado, miscigenado? Qual é o estado? Rapaz... Será que é aqui em Pernambuco? Eu acho que é aqui em Pernambuco, porque em Salvador eu percebi que o povo tem uma predominância negra bastante grande. Eu já morei em Salvador já. Em Maranhão também percebi uma predominância negra bastante grande. Em João Pessoa, Paraíba, é uma mistura grande, mas com baixa quantidade de negros, como aqui em Pernambuco, por exemplo. Fortaleza, algo parecido com João Pessoa também, Natal também. Então, acredito que aqui em Pernambuco e talvez aqui em Alagoas, que tem uma mistura assim um pouco mais parecida assim. É porque eu já morei em Salvador e eu não... Lá em Salvador você tem mais facilidade, né, de ver pessoas negras do que aqui em Recife. Exatamente. Aqui em Recife você vê, quando você vê muita gente muito mestiço, muita gente já misturado. Você não vê assim, não é fácil você sair e ver uma pessoa, por exemplo, um negro assim, como você disse. Como você, por exemplo. Assim, aqui em Recife não é comum você ver. Lá em Salvador meio que passa despercebido, em Maranhão também. Já aqui o pessoal... Aqui o pessoal olha assim, apesar de que existem bastante pernambucanos com a pele igual a minha, por exemplo. Mas como tem um pouco de traços, um pouco diferente assim, também acaba chamando atenção. Para a pessoa pensar logo, não, talvez seja estrangeiro. Entendi. Aí sem falar no sotaque, né? Apesar de que hoje meu sotaque está bem menos prejudicado, graças aos pernambucanizado, né? Graças aos camelôs, né? Ô Helder, me diz uma coisa. Quando o povo olha para tu, o povo também pensa, esse cabo é estrangeiro? Às vezes sim. É o jeito de ser, né? Mas a maioria das pessoas percebe, digamos assim, que eu sou estrangeiro mais quando eu começo a falar. Sim. E alguns imaginam que talvez possa ser, mas como o pessoal já está acostumado que aqui é mestiço, aí imagina que não, eles acabam, não, talvez não seja. Mas aí depois que começa a falar, a primeira coisa que a maioria pergunta, tu é carioca? não sou carioca. Aí já pensa logo às vezes, não que seja o sotaque em si, porque meu sotaque também não puxa pro carioca muito, mas é uma das primeiras coisas que perguntam, né? Interessante. Agora, ainda nessa questão cultural, a questão do idioma, né? O sotaque. Quer que o sotaque daqui tivesse dificuldade? Porque assim, eu percebo que o seu lembra mais o de Portugal mesmo, né? Pouquinho. O jeito de ser de Portugal, né? O nosso é bem mais diferente, né? Exato. O sotaque de português de Cabo Verde, o meu sotaque já não está tão cabo-verdiano assim. E o sotaque de português de Cabo Verde é mais voltado para Portugal, principalmente pelo motivo de que o cabo-verdiano não usa 100% português. Cabo-verdiano, a língua comum que se fala lá é o crioulo. E é o crioulo, o português é usado nas escolas, nas televisões, quando necessário. É usado, é a língua oficial. Como é o crioulo? Dá para você? O crioulo, só para entender, antes de falar alguma coisa assim, o crioulo ele nasceu da mistura do português com uma ou outras línguas africanas. Certo. Só que ele é predominantemente português. Digamos que se você for olhar as palavras ou as origens das palavras, é 95% português. Então, a gente falando fica parecendo um espanhol, digamos assim. Principalmente se a gente falar devagar, você consegue entender. E, sei lá, por exemplo,
nesse momento, eu vou falar Criou. uma frase aqui para ver. Nesse momento está chove bastante forte, são chuva forte e talvez amanhã tá fazer sol. Não sei se deu para entender. É algo mais ou menos assim. Nesse momento está chovendo bastante forte. Talvez amanhã faça sol. Entendi. Então, se você reparar, a maioria das palavras são do português ou são de origem português. Por exemplo, eu usei uma palavra lá, por exemplo, nesse momento está fazer bastante e sol, por exemplo, um exemplo. Essa palavra está, aparentemente você imagina, não é do português, mas ele é de origem portuguesa, Sim. veio do verbo estar. Sim, sim. Neste momento está, nesse momento está. Então, está faze. Faze veio da onde? Parece estranho, mas é do fazer. Tá entendendo? Então, o crioulo, ele nasceu disso aí. Então, em Cabo Verde, as pessoas falam naturalmente crioulo. Inclusive, tem bastante brasileiro hoje lá que é bastante fluente em crioulo. Tá entendendo? E engraçado, né? Engraçado que quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me chamou a atenção foi que uma das amigas da gente, que é brasileira, que nunca tinha conhecido Cabo Verdeano não, nunca tinha conhecido Cabo Verde, ela falava um crioulo fluente, e inclusive com sotaque da minha ilha. Curioso, né, rapaz? E isso porque ela morava com uma amiga da gente que é cabo-verdiana. Pegou. E ela pegou e facilmente. aprendeu. E ela fala um crioulo fluente. E isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque Cabo Verde, por serem ilhas, tem uma curiosidade interessante, é que cada ilha tem um crioulo com uma variante diferente. Eu não digo nem só o sotaque, mas sim variante. A ponto de eu, por exemplo, na minha ilha, se eu falar rápido, o pessoal da ilha de Santo Antão, que fica lá no norte, por exemplo, se eu falar rápido, eles não vão entender rápido. Eles não vão conseguir entender. E eles realmente também, que eles estão falando, às vezes é engraçado quando passa o jornal é nacional, né? Aí passa o jornal, aí entrevista uma pessoa lá da ilha de Santo Antão, por exemplo, aí a pessoa começa a falar daquele jeito, aí a gente, para entender. Sei lá, vou lhe dar um exemplo de uma frase no crioulo da minha ilha e uma frase no crioulo, por exemplo, da ilha de São Vicente. Sei lá, e hoje instabay leba Davi e Teresa para colégio. Hoje estou indo levar Davi e Teresa para o colégio. Isso é o meu sotaque. Hoje instabay leba Davi e Teresa para colégio. Já no sotaque de São Vicente, e me corrijam os são vicentinos, mas fica algo mais ou menos do tipo assim: hoje ntitaba levar Davi e Teresa para colégio. E no de Boa Vista, esse ntitaba levar Davi e Teresa se transforma Davi Ma Teresa. Davi Ma Teresa. Acho que Ma provavelmente deve ser uma origem do mais Teresa. Então, eu vou mais ele. A gente também, principalmente o povo do interior, diz assim: eu vou mais Helder para o interior. Aí tem bastante isso, principalmente nas ilhas de Boa Vista. Aí é engraçado porque são 10 ilhas, sendo que 9 apenas são habitadas. A ilha de Santa Luzia, por ela ser um pouco menor, ela não foi habitada desde a época dos portugueses até hoje. E hoje ela é tida como reserva natural lá. Ah, sim. E, apesar de que eu digo menor, mas ela é o dobro do tamanho de Fernando de Noronha, por exemplo. E mesmo assim ela não foi habitada. E não tem turismo nenhum lá? Isso. Não vai nem para turismo? Não, nem para turismo. No máximo é permitido um ou outro pescador, por exemplo, parar lá por conta de abastecer, de descansar para continuar a pesca. Né? Porque... se fosse explorado lá o turismo, eu não sei, né? Se fosse explorado, parecia, não é permitido porque é reserva natural, tem bastante animais e aves que são... Animais, quando eu digo, é mais répteis mesmo. E aves que só existem, no mundo inteiro só existem naquela ilha. Então, por questão de preservação da natureza também se mantém. Mas é um centro, assim, pelo menos, de estudo, por exemplo, a universidade vai para lá e faz isso, estudo? Nesse caso é permitido. Certo. Em casos assim é permitido, para nível de exploração e acadêmica, por exemplo. Entendi. Né? Aí eu falei dos pescadores, eu lembrei uma coisa interessante, que as águas de Cabo Verde sempre trazem para o Brasil.
É engraçado falar isso, mas Tem uma corrente, é? sempre que os pescadores desapareciam em Cabo Verde, Vinha barato bater perdiam, aqui. vinham parar sempre aqui no Brasil. Sempre, sempre, sempre. Graças a Deus, a maioria sempre sobrevivia, ia parar sempre pro lado de Fortaleza, João Pessoa. Interessante, né, velho? Aí a corrente sempre trazia pro lado de cá. Eu, inclusive, tenho um vizinho até que aconteceu isso Puxa vida, com né? ele, mas graças a Deus sobreviveram. Quer dizer, passaram- ele veio parar aqui. Veio parar aqui, a corrente traz todinho para cá e quando chega perto das costas das águas brasileiras, sempre um outro navio consegue ver eles e resgatar, né? Rapaz, Aí curioso, né? é bastante curioso. Mas ao mesmo tempo é angustiante, porque Ah, não, quando a claro. gente Pelo amor de via Deus, assim né? Imagine. acontecendo, Fulano Era- tava no mar, era a desapareceu. esperança, exato, era a esperança do povo que viesse alguma notícia do Brasil dizendo que encontrou. E porque senão mas graças a Deus, na maioria das vezes encontraram. Engraçado, de alguma forma, tem assim, como você disse, Uma né? ligação. Uma ligação, né? Então, por incrível que pareça, foi um dos motivos que fez o Brasil ser descoberto. Como disse Fernando Pessoa, Tá né? entendendo? Que o mar não divide. Como é que Fernando Pessoa diz? Ele tem um verso que diz, né? Que o mar não divide agora que junte, alguma coisa assim. Portugal fez com que o mar se junta, que as terras se juntassem, né? Exato. Então, o descobrimento do Brasil mesmo, ele está muito relacionado com essa questão das correntes marítimas. Aham. Porque o Pedro Álvares Cabral, ele passou lá em Cabo Verde. Era comum para eles, Cabo Verde já era colônia portuguesa na época, era comum para eles, a caminho da Índia, a caminho dos outros lugares pro lado do sul ali para fazer o contorno, era necessário parar em Cabo Verde para abastecer, trocar e comprar e vender mercadorias. Saindo de Cabo Verde, foi que as correntes puxaram eles para Já lado pegou de cá. essa corrente aí. Exatamente. Aí acabaram que descobriram o Brasil. É uma parte que não se fala muito nas histórias e do ponto de parada, mas meio que vieram de lá, de Cabo Verde. Ô Pra Helder, me diga uma descobrir. coisa. E ainda no ponto da cultura, Cabo Verde nos deu escritores, tem um escritor famoso, poeta. Tem escritores bem famosos ali, conhecidos a nível mundial mesmo. Tem um dos poetas bem famosos no mundo inteiro mesmo, que é Eugênio Tavares, que é lá para os anos de 1800 e... Eugênio Tavares, Eugênio né? Tavares. Ele é da Ilha da Brava, se eu me lembro bem. Lá para os anos de 1800 e alguma coisa, um poeta bem famoso. Tem escritores como Germano Almeida e entre outros, assim, conhecidos E também. os nossos aqui para lá, assim, chega a influência do Brasil. Por exemplo, vocês na escola, vocês tinha alguma, estudando português, né? Que você quer gramática portuguesa, né? Então, assim, pegava exemplos de escritores do Brasil, Alguns sim, não lembro de cabeça sim, porque... mas se falava do Brasil. Se falava o tempo todo, porque Brasil pra gente era um país bastante comum. Tanto que em Cabo Verde, Brasil é tão comum em Cabo Verde que a gente estranhava quando chegava aqui e dizia, não, eu sou de Cabo Verde. Onde fica isso? Nunca nem ouviu falar. Aí, Quer dizer que lá era muito presente e aqui para o Brasil, Cabo Verde, né? Nem existe. A maioria dos brasileiros Povo não de conhece mapa, Cabo Verde. É raro quando a gente achava um ou outro. Na faculdade eu achei um professor mesmo que, além de conhecer assim Cabo Verde, gostava muito de escutar músicas de Cabo Verde. E gostava muito de escutar Tito Paris, Cesária Évora, que são Sim, na cantores música, Cabo né? Verde, de Cabo Verde assim, conhecidos a nível mundial mesmo. E só que ele era, digamos assim, um professor desse era a exceção. A maioria não conhecia. Eu esqueci de perguntar, na música também, escritor, poesia. Isso, na música também. Na música tem bastante conhecimento, tanto de cabo-verdianos assim, não por brasileiros. A maioria dos músicos cabo-verdianos são conhecidos mais na Europa, parte da Ásia e nos Estados Unidos. Na e aqui Ásia? no Brasil pouco. Aqui no Brasil pouco. E Quer dizer que Porém- quer dizer que o cabo-verdiano faz sucesso na Ásia. não, faz sucesso em um bocado de canto. O estilo de música é um estilo de música bastante agradável, digamos assim, ao ouvido. Então, como os europeus gostavam muito, os europeus eram meio que filtro. Quando os europeus gostam, Aí pronto, aí o só não povo veio pro Brasil. jogava. Exatamente. Só não chega no Brasil. No Brasil era o contrário. Lá em Cabo Verde, desde pequeno, a gente conhecia todas as músicas aqui do Brasil. E, digamos assim, para mim é tão comum um brasileiro e está aí cantando e lembrando, eita, música da minha infância,
e a música da infância dele, brasileira, ser a mesma música da minha infância, por exemplo. Por quê? Porque pra gente é bastante comum as rádios de lá tocarem músicas brasileiras. No período de carnaval se botava muitas marchinhas nas rádios de lá, se botava as marchinhas brasileiras para tocar. Então, pra gente era bastante comum. Aí, desde que eu me lembro por gente, novelas brasileiras sempre passavam por lá, na televisão de lá. Aí acabou que gerou bastante influência da cultura brasileira. Novela já não é uma coisa elevada. Não é coisa legal, não. Já não é coisa elevada, né? Aí já vai para manchar a história de Cabo Verde. É exatamente o que chegou lá e que levava as músicas, que levava a cultura assim, através disso tudo aí. E hoje a ligação é maior ainda, pelo fato de que tem bastante brasileiros morando lá. Outros cabo-verdianos que cabo-verdianos também aqui. E existe televisão aberta, que é a Record, tem a televisão aberta lá, a Globo é uma televisão fechada lá, é a cabo, quer dizer. Aí tem, entre outros canais, como alguns de esporte, que aí mantém bem próximo mesmo. E a questão lá, a cidade da praia, quer dizer assim, o turista lá, vai muito turista para lá, Helder, e quando eles vão para lá, eles vão atrás de quê? Principalmente europeus. A maioria vai atrás de praias. Vai lá para curtir o verão. A maioria vai atrás de praias e alguns, aproveitando praias, vão atrás dos pontos coloniais, assim, principalmente Cidade Velha. É uma cidade que recebe bastante turistas. E tem mais turistas do que Recife, por exemplo. A cidade antiga lá, como você falou? O nome Ribeira Grande, que é a atual Cidade Velha. Vai muito europeu, vai muito turista para lá. Então, é comum você ver turista andando lá na rua. É bastante comum. Inclusive em Cabo Verde inteiro é bastante comum, porque, digamos assim, tanto faz se for período de férias ou não período de férias, você sempre vê turistas por lá. Seja principalmente nas ilhas que tem praia, como eu falei, mas se for nas ilhas que tem praia é uma forma errônea de dizer. Porém, nas ilhas que tem as praias mais paradisíacas, digamos assim. E praia para que seja permitido tomar banho, né? Exato. Nos outros eles vão atrás da cultura mesmo. Na minha ilha, a ilha de Santiago, que tem como capital a cidade da praia, como eu estava dizendo, é a maior ilha. Ela é... Por exemplo, para você ter ideia do tamanho dela, Fernando de Noronha tem 17, mais ou menos, acho que 17 quilômetros quadrados. A menor ilha, que é aquela que eu falei, Santa Luzia, ela tem mais ou menos 30 quilômetros quadrados, ou seja, o dobro de Fernando de Noronha. E a maior, que é a ilha de Santiago, tem 933, se não me engano, ou 903. Então, vê a distância, 17 quilômetros para 900 quilômetros quadrados. Então, na minha ilha, o que tem de vantagem? Além de ter praias boas também, algumas praias boas, tem bastante lugar de montanhas e para o pessoal visitar. E no interior da ilha, assim, é bastante verde, tem lugares lá bastante verde também que o pessoal gosta de explorar. É agradável, né? Exatamente, bem agradável. Você está falando aí, é agradável. E a questão da pobreza? Tem muita pobreza lá ou não? Rapaz... Helder? Ou aqui você, por exemplo, você vê mais aqui, por exemplo? Infelizmente, lá também tem. Porém, aqui a desigualdade mais, né? É um pouco maior. Aqui a desigualdade violência chega a ser um pouco mais extremo. Lá também tem pobreza, mas não chega a ser tanto como muita gente pensa. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que o pessoal, quando se fala, o país faz parte da África, aí já pensa, toda a África é de um jeito. Sei lá, por exemplo, uma das coisas que a maioria do pessoal pensa, a África é um país só que a África tem 50 e poucos países. A África, todo mundo é de uma cor só, é negra. Não, a África tem mestiços, tem brancos. Egito é da África? A maioria do pessoal fica assim, é mesmo, é. Marrocos é da África, Egito, Líbia e Tunísia, quer dizer. Enfim, é tudo uma mistura. Vários idiomas, né? Exato, vários idiomas, várias culturas e também várias situações econômicas. Existem países de extrema pobreza mesmo, de gente passando fome, e existem países ricas e existem países médios. Tá entendendo? Cabo Verde não chega a ser um país médio, mas também não chega a ser um país bastante pobre. É um país com um desenvolvimento assim aceitável, regular. Que tudo isso eu acredito que graças à educação.
que O povo é educado, um ponto né? forte lá É um povo e que educado. acabou ajudando bastante. Na questão econômica, lá, o turismo ele pesa mais. O turismo pesa mais e principalmente o que pesa mais também são as remessas de imigrantes. Como eu falei no início, O a pessoal de maioria fora que manda dos dinheiro para cabo-verdianos volta, né? vivem fora, então sempre estão injetando dinheiro lá dentro, seja através dos familiares que querem mandar dinheiro para as famílias, Entendi. ou seja através de algum negócio aberto lá, por exemplo. Aí é isso e o turismo que pesa bastante, né? E com relação à violência que você perguntou, a violência hoje em dia aumentou bastante. Infelizmente, fruto da influência estrangeira, mas não chega a ser algo que eu encontrei aqui no Brasil. Aqui no Brasil realmente é um pouco mais preocupante, digamos assim. Você lá não anda assustado. Hoje em dia anda. Hoje em dia anda porque o que acontece? Aqui a gente fica meio assim por conta de medo de assalto. Lá é por conta de medo hoje em dia de um gangue ou outro, por exemplo. Que tem tempos que está bem controlado, que está quase que extinto. Tem tempos que o pessoal meio que deixa o negócio desandar. Quer dizer, anda em banda. Mas isso é um grupinho de principalmente jovens. E bate na jovens pessoa. Errados assim. Às vezes sim. Isso foi fruto de quê? Foi fruto da influência dos Estados Unidos. Poxa Então vida. o que acontece? Infelizmente, na época, Cabo Verde assinou um acordo com os Estados Unidos, dos Estados Unidos repatriar pessoas, digamos assim, filhos de cabo-verdianos, por exemplo, que tiveram uma ou outra má conduta. Aí o que acontece? Nasceram nos Estados Unidos, cresceram nos Estados Unidos, por exemplo, com a cultura dos Estados Unidos, de estilo de gangue, essas coisas assim. Então, já tiveram problema com Sim, claro. a justiça lá, aí, por conta desse acordo, aí acabava repatriando. Por serem filhos ou netos de cabo-verdiano, por exemplo, que não necessariamente eram cabo-verdianos. Mas aí pronto, acabou que ia para lá, gerava má influência e isso prejudicou bastante, entendeu? Mas isso, digamos que foi de uns 10, 11 anos para cá, ou no máximo de uns 15 anos para cá. Antes não era assim. Antes, na minha infância, tanto faz a gente andar de um canto para o outro de forma livre, sem se preocupar com nada, né? Aí a violência é mais em relação a isso aí. Tem períodos que é bastante controlado, que você não escuta mais falar disso. E tem períodos que parece a erva daninha, que tem período que tá grande, aí vem todo mundo corta e ninguém mais escuta falar e do nada começa a nascer de novo. É mais ou menos assim. Eu era vizinho, né, de um amigo que era da Guiné-Bissau, né? Uhum. Isso em 2004, eu conversando com ele. E ele dizendo a mim que fazia pouco tempo que ele morava aqui. Ele ainda mora aqui. Fazia pouco tempo que ele morava aqui em Recife. E ele disse que uma das coisas que mais chocou aqui no Brasil era a violência. Justo. Ele disse que lá, assim, era uma coisa muito espaçada. Uma das coisas engraçadas que a gente quando vinha um aluno novo de Cabo Verde para vir estudar em Recife, ou alguma parte no Brasil, uma das coisas que a gente nunca deixava assistir, meio que brincando, mas ao mesmo tempo sério, eram aqueles programas de meio-dia, de ronda geral, bronca pesada, essas coisas. A gente não deixava, porque senão o pessoal se traumatizava. Ah, sim. Ficava Então, com medo de sair na rua. Cuidado. Exatamente. Porque a impressão... Lá não tem esse tipo de programa. Não. Graças a Deus não. A impressão que dá para quem está assistindo é como se, principalmente se você for de fora do país ou do interior, que tá o pessoal do guerra. interior mesmo tem muito medo disso. Acha que Recife, cada beco que você entra é uma pessoa morta ou uma pessoa querendo matar. Aí por isso que a gente evitava de deixar o pessoal estudante novato assistir assim. Ô Helder, me diga uma coisa. Vamos partir para o outro ponto importante, é a questão da religião. Uhum. Né? Qual é a religião predominante lá em Cabo Verde? Lá em Cabo Verde é a católica mesmo, o catolicismo. Digamos e você que... veio de uma família católica lá? Católica. Digamos que 90% católica e 10% protestante, pelo menos na época que eu vivi em Cabo Verde. Na época que eu estava vindo para o Brasil, estava tendo uma ou outra entrada de pessoas de origem africana com religião muçulmana. Então, eles iam lá, aí como Cabo Verde ele não proíbe manifestar a religião, então não tem, digamos assim, não tem sinagoga ou digamos, sinagoga em relação aos judeus em si.
Mesquita. Não tinha assim ativo, apesar de que tem sinagoga lá. Porque como Lá tem judeus também. Como Cabo Verde também teve uma entrada de judeus, tem pessoas, e até hoje alguns cabo-verdianos têm no seu sobrenome, sobrenomes judaicos, por exemplo. E por conta dessa mistura que teve de origem do povo cabo-verdiano, né? Uhum. Mas, por exemplo, pelo menos não tinha, não, na minha época não tinha mesquita, não sei hoje em dia se tem ou não, nunca busquei perguntar, nunca teve. Mas estava tendo uma outra entrada assim, de muçulmanos lá, vivendo da parte deles. Mas em relação à religião no país, a religião mesmo oficial do país é o catolicismo, sendo 90% de católicos e 10% e protestantes. Uhum. Protestantes como Assembleia de Deus, Igreja Nazareno. Ultimamente tem entrado bastante, e eu digo que infelizmente, realmente, até mesmo para qualquer um que esteja me vendo, digamos assim, infelizmente tem entrado bastante a Igreja Universal, essas coisas assim. E com o tempo cada um vai entender o porquê de infelizmente, né? Uhum. Mas estava entrando bastante lá, por exemplo, a Igreja Universal. Mas até hoje ainda a religião predominante é o catolicismo. E eu fui batizado, nasci dentro de uma família católica, fui batizado na Igreja Católica, fiz minha primeira comunhão, minha crisma, todo dentro da Igreja Católica, e eu fazia parte exatamente do escoteiro. E o escoteiro que eu fazia parte lá, acho que todo mundo sabe que são os escoteiros, sim, né? E o escoteiro que eu fazia parte lá tinha um diferencial, é porque eles eram realmente católicos, o que eu fazia parte. Por quê? Teve uma história interessante onde era uma associação só, a Associação dos Escoteiros de Cabo Verde. Aí, só que teve um tempo que eles faziam atividade junto com a igreja, mas aí teve um tempo que o pessoal começou a fazer atividades que não condizia muito com a igreja, como, por exemplo, a nível social, auxiliar socialmente as pessoas, distribuindo preservativos, coisas do tipo assim. E o bispo de lá, na época, o bispo da época viu aquilo ali, não gostou, chamou a atenção do povo, o povo não quis aceitar, e o bispo propôs a separação daqueles que realmente queriam se denominar católicos, e através desses aí formou a Associação dos Escoteiros Católicos de Cabo Verde, que acabou se tornando a maioria, digamos assim, que é essa que eu fazia parte também. Existe até hoje. Antes, existe até hoje, que eu fazia parte. Aí a gente, além de trabalhar as coisas normais de um escoteiro, acampamentos e primeiros socorros e outras coisas mais, a gente fazia atividades junto com a igreja, cantava também na igreja como um grupo coral, ajudava nas procissões. Tem muita festa religiosa lá? Qual é a festa religiosa lá de praia? Da cidade da praia é Nossa Senhora das Graças. Das Graças. É em novembro, né? E do meu bairro, onde eu fazia parte, é Nossa Senhora da Conceição, que coincidentemente eu vim morar exatamente na paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui também, né? Mas é Nossa Senhora das Graças lá, que, por incrível que pareça, é comemorado no dia 15 de agosto lá. Não é aquela de 27 de novembro, porque acho que tem, não lembro bem, da medalha milagrosa e outra. Né? Aí lá é 15 de agosto. Aí tem bastante outras festas, principalmente no interior, festas de ter feriado. E o pessoal lá tem uma mania de, quando é festa da cidade, todo mundo naquela cidade praticamente começa a fazer, naquele bairro, naquela cidade, começa a fazer comida e receber povos de outras cidades que vinham, por exemplo. Então, festa de Pico de Santo Antônio, que é um município de lá, por exemplo. Aí bastante gente da cidade, da capital, ia para lá para festa. Aí cada casa tinha festa lá que recebia as pessoas. Não tem esse negócio de conhece, não conhece, não. Entra lá e todo mundo. Era algo muito interessante que se tem. E, inclusive no meu bairro, na minha infância não se fazia, mas agora já se faz, por exemplo. Quando é no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, aí é toda a festa lá no bairro. O pessoal fazia festa, vem gente de todos os lugares da cidade também. A gente falou da questão da comida, mas aí eu não perguntei assim, para condensar num ponto. Qual é a comida assim, você assim, pronto, essa é a comida aqui de Cabo Verde, quando eu como... Digo que é Cabo Verde, cachupa. Cachupa, que é aquele que eu disse, tipo munguzá salgado. Essa é a comida assim, que eu posso dizer típico de lá. É claro que tem outros
Ela serve combinado com algum tipo de carne, não? Ou ela não? Não, ela já leva carne, é como se fosse uma feijoada, digamos assim, que ela é comida sozinha, sem arroz. Aí leva carne, verdura. Você sabe fazer alguma comida de lá? Sei, quase todos. Apesar de que minha esposa, quando vê esse negócio, vai rir de mim, dizer que mentira, porque eu deixei de gostar de cozinhar, digamos assim. Mas sei fazer cachupa mesmo, e xerém. Xerém, né? E xerém com galinha. Bastante coisa. Como galinha guisada lá também, né? Exatamente com xerém, principalmente nas festas de santo. É o que tem bastante. Aí, é isso aí. É interessante isso aí. Helder, me diz uma coisa. Você falando dessa questão da religião, né? Aqui, não sei se você já ouviu essa expressão, se fala a expressão assim, religião de matriz africana. O que é que essa expressão, quando você escuta, você já escuta a expressão? Já, bastante. Pronto. O que é que esta expressão significa para você? Preconceituosa. Por que eu digo assim? Porque, primeiro, eles meio que tornam a África como uma coisa só. Como você falou, né, agora há pouco. E tornam todo o africano como obrigatoriamente tem que fazer parte do candomblé, tem que fazer parte da macumba, ou então o teu país tem que ter isso. Mas não, é algo que eu achei que foi muito precipitado em denominar assim, porque a África tem bastante países, cada país tem bastante religiões diferentes, né? E aí, por exemplo, como eu até comentei, eu vim conhecer o candomblé, na verdade nem conheço, graças a Deus nem conheço muito, mas assim, eu vim ouvir falar do candomblé e da macumba como religião, e tantos outros nomes aí que denominam aqui mesmo no Brasil. Quer dizer que lá... Eu vim ver sendo praticado mesmo aqui no Brasil. Lá eu já, digamos assim, que eu já ouvi a expressão macumba. Macumba no sentido de feitiçaria. Já ouvi falar. E, por exemplo, desde a minha infância, não de Cabo Verde, por incrível que pareça. Se o pessoal queria falar, o que fulano foi fazer macumba, é porque fulano foi fazer macumba com alguma pessoa, por exemplo, de algum outro país que vivia lá, por exemplo. Então, porque não era comum lá em Cabo Verde, por exemplo, por conta da predominância católica lá que sempre foi. Não se tinha essa questão assim. Isso. Não se tinha a presença da feitiçaria, vamos colocar assim, dessa feitiçaria. Isso. Desse tipo não se tinha, e muito menos de forma assim, como se fosse algo religioso a ser praticado, de você ver as pessoas, como eu vejo aqui, por exemplo, e como eu viajava muito no outro trabalho, eu via aí muito isso, principalmente na Bahia, né, em Salvador. De você ver as pessoas pintadas com estilos diferentes, fazendo tipos de danças e outras coisas assim, dizendo não, foi trazido pelos escravos. Mais uma vez, a maioria dos escravos do Brasil vieram de Cabo Verde, passaram por lá. E a maioria foi catolicizado, digamos assim, usando essa expressão, catolicizado, né, em Cabo Verde, né? E acredito eu que muitas dessas religiões realmente possam ter raiz de alguma religião africana, porém, a forma como ela é vivida aqui, ela é daqui mesmo. Você está entendendo? Ela é daqui mesmo, ela ganhou sua característica particular daqui. Entendi. Então, é claro que o nome também já diz tudo, religiões de matriz africana, só que o pessoal vai além do nome. O pessoal acredita que a religião veio de lá desse jeito, empacotado e foi colocado aqui. Então, por isso que o pessoal, a maioria mesmo, quando a gente fala assim, que diz, não, mas você conhece candomblé, alguma coisa assim, não? Como é lá? Não conheço, é diferente. Lá a gente é católico mesmo. Isso é influência branca, influência dos portugueses. Não é influência, é nossa origem. Você está entendendo? É nossa origem. A minha origem é essa. O meu país nasceu assim. Então eu não posso, como é que se diz assim, eu vou adotar uma prática, uma religião, alguma coisa, só porque, por exemplo, algumas outras religiões que tiveram matriz, por exemplo, de nome africana, e vieram daquelas bandas para dizer assim, o meu país também vai adotar. Não.
E curiosamente, assim, um dos maiores, assim, né, um dos maiores nomes do catolicismo, do cristianismo é africano, né, que é Santo Agostinho. Isso, Santo Agostinho, mas muita gente não sabe. A maioria do povo pensa, não, como assim, Santo Agostinho, africano? Existem bastantes santos e africanos. E Santo Agostinho era de Hipona, era bispo de Hipona, né, no norte da África, que hoje em dia é... Hipona? O que é Hipona lá, aquelas bandas ali hoje? Eu acho que é... Não sei se é Tunísia ou se é... Enfim, é algum daqueles países ali perto do Egito, né? Na Bíblia se fala muito mesmo da Etiópia, que também é um país da África, você está entendendo? Existem bastante outros santos que são falados e que a maioria do pessoal não sabia. Pessoas de Alexandria, naquela época aqui, né, entre a população negra, que sempre teve muito a devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? Por isso que tem muitas igrejas. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Então tem muitas igrejas que têm esse título, que foram construídas inclusive pelos negros. Que já vinha com essa devoção desde a África já. Acredito que seja. Eles foram lá catequizados pelos dominicanos, né? Que ensinaram lá a questão da devoção ao Rosário. Exatamente. Mas é muito interessante. Então essa questão, e assim, o pessoal associa muito, né? A questão da cor da pele a religião do candomblé, por exemplo, que você falou. Também, bastante. E é que assim, essa associação para você então não faz sentido, né? Não faz muito não. Não faz muito não. Porque se você for perguntar, a maioria dos africanos, eles não vão conhecer o candomblé. Você vai mostrar assim, olha, esse aqui é o candomblé, eles não vão conhecer. Eles podem, no país deles, dependendo do país, realmente associar a algo parecido, né? A algo parecido, mas porém para dizer assim, é vivido assim, desse jeito, não. Tá assim, entendendo? Já que a gente pegou nesse ponto, o que é que você acha dessa... Primeiro o seguinte, né? Você falou que em Cabo Verde teve escravidão, né? E aqui você está num país, né, infelizmente, né, também teve a marca da escravidão. Aqui no país, infelizmente, tivemos esse capítulo, né, da história. E quando você chegou aqui, você sentiu, enquanto um africano, né, você sentiu algum tipo de preconceito? Você sentiu algum tipo de distanciamento do povo daqui? Ou isso para você não fez muita diferença? Rapaz, raramente. E eu percebia, na verdade, que muitas vezes quando havia um distanciamento, era mais da parte da gente se afastando do que do pessoal daqui mesmo querendo. Você foi bem acolhido aqui? Com certeza. Fui bem acolhido mesmo e não tive dificuldade com nada, com ninguém. E a gente tinha um diferencial, principalmente eu falo muito por cabo-verdiano em si, que cabo-verdiano, sabe aquele povo brasileiro que é bastante, onde vai faz amigo, é cabo-verdiano, é o cabo-verdiano. É um povo fácil. É um povo que onde vai faz amigos, onde vai o você pessoal acha que Você acha que o brasileiro tem esse jeito também? Também. Onde vai o povo gosta e faz amizade. E também por conta de quê? Porque cabo-verdiano tem um senso de brincadeira bastante parecido com o brasileiro também. Então não leva as coisas muito a sério. Talvez até a nível mesmo de querer uma tentativa de preconceito, o pessoal pode dar uma cortada de um jeito leve e aquilo não se tornar um preconceito. Eu acredito que o preconceito a nível, digamos assim, racista, digamos assim, começa primeiramente no seu coração. Em que sentido eu estou falando? Se você dá margem àquilo ali, você acaba se sentindo sujeito àquilo ali, se sentindo como é que a palavra que eu quero usar é outra, né? Você acaba se sentindo afetado por aquilo ali. Peraí, deixa eu entender. Você está falando enquanto o que sofre o preconceito. Enquanto o que sofre em si. Por que eu estou dizendo? É claro que nem sempre é assim. Tem casos realmente onde que você vê que há uma tentativa real de preconceito, né? Porém, eu digo assim, em que sentido? Porque
Se você for ao pé da letra, feito a nível que eu estou vendo hoje em dia, muito a nível misturar politicamente as coisas, você vai se sentir vítima de racismo em cada passo que você der. Hoje em dia, por exemplo, aquela música que se cantava, principalmente nas marchinhas de carnaval, não sei que, cabelo, não sei que, não lembro bem a música. O teu cabelo não nega. Por exemplo, coisa assim. O teu cabelo não nega, mulata. Mulata. Que tu és mulata. Né? Aquilo ali, naquela época, branco, negro dançava tranquilo, de boa, porque ninguém levou como preconceito. Hoje em dia, colocar uma música dessas aqui, praticamente está quase proibido. Então, na hora que você coloca uma música dessa aqui, nessa geração, as pessoas vão olhar e vão se dizer vítimas de preconceito, vítima de racismo. Aí eu pergunto, foi? Talvez não. Você coloca essa mesma música na época que ela é lançada, ninguém iria fazer nada. Todo mundo ia achar de boa, normal, e ninguém, nem quem estava colocando, nem quem estava recebendo, seja branco, seja negro, iria levar isso como algo de preconceito. Eu vejo muito como se fosse a questão da abertura. Digamos assim, hoje em dia meio que se trouxe à flor da pele uma gana no coração das pessoas de vamos se defender porque isso é bom, que acha que está sendo feito algo bom para você, mas no fundo só lhe usa. Né? Por que eu digo isso? Porque se você deixar as pessoas agirem de forma natural uma com as outras, elas agem de forma natural. Mas se você deixar as pessoas começar a separar elas, para que elas se comportem uma com as outras como quem está separado, elas vão se comportar como quem está separado. Vou lhe dar um exemplo prático. Uma das coisas que eu, por exemplo, não acho sentido, cota racial. Que se tem aqui no Brasil, por exemplo, entrada nas universidades, tem a cota negra, por exemplo. Isso para mim é um absurdo. Por quê? Em que sentido que eu falo isso? Primeiramente, todo mundo é igual, então tem que ter o mesmo direito, seja branco, seja negro. Mas é importante porque a gente vê que tem uma quantidade maior de brancos com oportunidades de entrar nas universidades. Pergunta a maioria dos negros, que principalmente das gerações anteriores que se formaram, se foi por conta de cota racial. Não, foi por conta de dedicação. Porque não adianta eu colocar, por exemplo, um negro no lugar de um branco. Coloquei um negro lá que estava com a nota 2 e coloquei ele no lugar do branco que estava com a nota 9 porque ele entrou pela cota. A desigualdade que eu estou tentando gerar aqui na entrada, eu não vou conseguir impedir lá dentro. Porque esse negro que entrou sem capacidade, entre aspas assim falando, com a nota 2, vai ter dificuldade de acompanhar também o outro que está lá com a nota 10 e que não entrou por cota. Então é algo que não faz muito sentido. E isso tanto se for por negro como se for por branco. A única cota que eu digamos assim, apoiaria na minha visão, assim, eu acho que é a cota social, em relação a realmente questão financeira. De você dar uma bolsa para a pessoa estudar, mas mostrando, é claro, que ela merece essa bolsa. Tá entendendo? E feito na minha época. Na minha época eu consegui bolsa, mas não por cota, por exemplo, racial. Na minha época eu consegui bolsa por conta de questão financeira mesmo. Minha família não tinha como me bancar aqui no Brasil. Então aí o governo pagava uma bolsa para mim e eu concluí o meu curso por mérito e por graça de Deus. Hoje em dia sou formado, graças a Deus, exerço o meu cargo de engenheiro também. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Aí não é um curso fácil, né? Isso, não foi fácil, não foi um curso fácil, não foi entrada fácil. E por isso que eu acho que não faz sentido de se separar, para dizer assim. Eu acho que essa separação que se cria de forma teórica, na tentativa de igualar, é exatamente o que separa. É exatamente o que separa. Vou lhe dar um outro exemplo. Pegue duas crianças, por exemplo, Davi meu filho. Davi é negro. Eu vou pegar, por exemplo, Maria Teresa, a sua filha, e digamos assim que tem a pele mais clara, que é branca. Se você deixar aquelas crianças brincarem de forma natural, elas nunca vão perceber esse detalhe. Por quê? Porque são duas
crianças são dois seres humanos. Vão brincar de forma natural, nunca vão trazer para elas essa maldade, digamos assim, que nós adultos trazemos. Então, e de dizer, por exemplo, eita, Davi, você é negro, a sua pele é mais escura. O que eu percebia muito as pessoas fazendo? Não, minha filha, cuidado, não fale isso com ele, não. Não pode falar essas coisas. O que a gente criava? A gente criava na cabeça da criança que aquele ali era inferior e que eu não podia enfatizar a inferioridade dela. Indiretamente acontecia isso e as pessoas não percebiam. Você está entendendo? E ao mesmo tempo também fazia com que o outro, digamos assim, que era negro, pensasse, mas por que ela não pode falar que eu sou negro? E aí já começa a pensar, o negro então é isso, o negro é aquilo. Então, e aí acaba também ficando com aquele pensamento de submissão. Só que isso, se você deixar levar na inocência natural de uma criança, não existiria. Você está entendendo? Não existiria isso, não existiria nada dessa separação que o povo gera hoje com o propósito de igualar. Você está entendendo? Então, é por isso que eu digo, por exemplo, essa questão de cota racial, de oportunidade a mais para os negros do que para os brancos. Não, tem que ser tudo igual. Você está entendendo? Tem que ser tudo igual, exatamente para que as pessoas saibam de que você chegou lá pelo mérito, não digamos assim, por uma chance dada. Tá entendendo? A gente não tem como corrigir algo para dizer assim, a gente está fazendo justiça à história. A história foi importante de uma forma ou de outra e Deus não permite nada de que a partir desse nada ele não consiga tirar algo maior ainda. Então Deus permitiu que isso acontecesse e indo no propósito de Deus, Deus consegue tirar coisa muito maior dali. Tá entendendo? Então, é por aí, né? Interessante. E para a gente finalizar, para a gente ir no caminho do fim, né, da nossa conversa, na igreja, você percebe que você fala muito, né, da questão religiosa. Aí você é catequista? Hoje em dia nem tanto. Digamos assim que digamos que eu sirvo a igreja mais na questão do canto mesmo e por aí, né? E além da própria participação, pregações de algum também, grupo palestras, da igreja? Participo aqui na Iputinga, né? Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, participo do grupo Refúgio, que é... Refúgio? É o nome do grupo da gente ali, que inclusive algumas pessoas da escola também, pais e alunos da escola da gente ali também, alguns fazem parte. Digamos assim, é um grupo que a gente começou assim inicialmente como uma caminhada com a renovação carismática. Aí a gente meio que foi se desligando de forma natural, porque eu vejo a renovação carismática... Foram desligando a carismática. Eu vejo a renovação carismática como se eu fosse trazer uma comparação. Na época, por exemplo, existiam aqueles grupos, digamos assim, que foram recebendo a graça do cristianismo, as pregações foram se juntando, mas com o tempo foram se tornando comunidades, foram crescendo e andando com as próprias pernas, né? Então, a gente meio que, por caminhada natural mesmo, a gente hoje meio que está andando mais pelas próprias pernas assim e crescendo cada vez mais espiritualmente, auxiliando um ao outro, ajudando na própria paróquia, né? E tá lá, e esse grupo é lá da paróquia da Iputinga. Da Iputinga, exatamente. Aí a gente trabalha bastante com a música também na paróquia, auxiliando a música. A gente auxilia bastante na catequese da paróquia e destinando catequistas para ajudar lá. Formações, a gente dá bastante formações também. Faz terços nas casas quando é chamado, né? Bom. E entre outras coisas assim. E você tem a devoção especial por algum santo, alguma... Rapaz, sou suspeito de falar, porque como eu gostava muito antes mesmo de vir aqui para o Brasil, eu gostava muito de pegar um resumo pelo menos assim da vida de um santo ou de outro e sempre ler. Então eu gosto de bastante santos, né? Mas digamos que os que eu tenho assim um apego especial é São João Paulo II, São Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, mais ou menos assim, né?
É, acho que é por aí, entendeu? Acho que é por aí, mais ou menos. Interessante. E aqui o que... Santa Terezinha tem um lugar especial na família, na minha família inteira, né? Ah, que bom, né? Aí, por aí. E para a gente finalizar, o que é que, assim, qual é o grande gosto assim do Brasil, Helder, que você tem? Daqui do O que é Brasil? que o que é que faz você apostar no Brasil? O que é que você gosta daqui? Primeiramente, minha esposa, né? Brincando assim, né? Que ela já é daqui, foi providência de Deus que quisesse que a gente se conhecesse, né? Por isso ele me quis assim, aqui, quer dizer. Mas uma das coisas que me atraiu muito no Brasil é exatamente a religiosidade das pessoas. As pessoas viviam a religião de uma forma bastante profunda e de uma forma bastante entregue, entendeu? E isso me agradou bastante Que bom, então. quando eu cheguei aqui. E sem falar também na leveza do povo. Aí me fez sentir em casa também. É um povo leve que não tem muita dificuldade de se relacionar. Basta que você... É um povo que eu percebo realmente que se você se fechar, ele se afasta. Isso eu percebo muito porque, diferente do cabo-verdiano que é bastante dado, digamos assim, bastante... gosta de convívio, eu percebia que alguns amigos da gente, por exemplo, de outros países da África, que vinham estudar aqui, eu percebia que alguns ficavam meio assim, de se aproximar. E eu percebia que, a nível de reação, os brasileiros também ficavam meio assim, de querer se aproximar. Mas é um povo que, se você se quiser aproximar e fazer amizade, você faz. Tranquilo, né? Facilmente, tranquilamente, graças a Deus, né? Tá bom. Então, Helder, obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado aí pela sua... Agradeço a cada um aí que está assistindo a gente. Será que passa né? lá em Cabo Verde? Será que o povo lá vai Manda ver? ver. Manda ver. mandar lá em Cabo Verde, será que o povo vai assistir? Vai, com certeza. É bom. É bom, né? É bom que anima o povo para vir para cá também, né? Exato. Tá precisando, a gente tá precisando de ter uns cabas bons feito você aqui, de Cabo Verde. É isso, Amém. obrigado. Valeu. Deixa eu... Aí, adeus.